Tudo bem, pessoal? Uma vez uma pessoa muito sábia me disse assim, que quanto mais incertezas você tem, mais sábio você está ficando. E quanto mais certeza você tem das coisas, mais você revela a sua ignorância. Faz sentido isso para mim, é lógico, que eu lembro de uma máxima de Sócrates, que dizia: só sei que nada sei. Ou seja, se um dos homens mais sábios da história da humanidade afirmava com humildade que a única coisa que ele sabia é que ele nada sabia, ou seja, o reconhecimento da própria ignorância, quem dirá então pessoas hoje que eu vejo, por exemplo, com 18, 19, 20 e poucos anos aí, cheio de certezas, cheias de convicções, sem jamais se questionar e se fechando cada vez mais dentro de uma bolha. E eu aproveito esse gancho aqui para puxar um episódio lamentável que teve essa semana, que foi aquela noite de terror em Criciúma, e agora também em Cametá, onde infelizmente um dos reféns acabou morrendo, porque isso gerou uma discussão muito grande sobre a questão de posse e porte de arma. E eu não vou revelar aqui a minha opinião pessoal a respeito disso, mas eu vou usar esse exemplo a respeito de como você pode formar uma opinião sólida, ainda que ela sempre vai ser permeada pela incerteza. Porque quanto mais você se aprofunda nos argumentos do outro lado, mais você vai revendo as suas convicções. Mas o exemplo que eu quero dar aqui para ficar claro e prático é o seguinte: há pessoas que são muito fechadas em relação a porte e posse de arma. Tem um conhecido meu que ele falava assim: não, eu não tenho como não ter uma arma. Ele começou uma conversa assim já, porque questão de proteção da família, enfim e tal. Se a pessoa já começa assim, você já vê que ela está totalmente fechada dentro daquele universo, não vai haver nada que você possa falar que vai fazer com que ela mude de opinião, porque é uma coisa que mexe com o emocional dela, ela não está nem disposta a querer ouvir o outro lado da questão. Então, para essa pessoa que já morou nos Estados Unidos, tem aquela cultura assim de proteção à propriedade privada, a pessoa está ali fechada dentro desse universo e não vai sair dele para tentar enxergar um outro ponto de vista. Do outro lado, do outro extremo, tem as pessoas que pensam que qualquer pessoa que queira lutar ou advogar ou argumentar em favor do direito das pessoas de terem o posse ou o porte de armas é uma pessoa violenta, uma pessoa que quer que a cidade vire um bang-bang, que é uma pessoa que vai sair atirando em todo mundo, enfim. Então tem os dois lados. E daí você fala, como é que você forma uma opinião? Você é a favor ou contra ao porte de armas? Ou a posse de armas, que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você ter a arma na sua casa para defesa pessoal do seu patrimônio, da sua família. A outra coisa é você poder circular com a arma. Então são duas coisas bem diferentes. Mas voltando à questão aqui, como é que você forma a sua opinião a respeito disso? Você vai lá, fica dentro da sua bolha e não se expõe a argumentos contrários, e aí fica com uma falsa convicção, com uma falsa certeza que pode ser muito bem derrubada facilmente com uma pessoa preparada que tem um argumento do outro lado, e é o que acontece em 90 e tantos % aí da internet, porque você acaba até por uma questão algorítmica do Facebook, Twitter, Instagram, você acaba só recebendo notícias que te interessam supostamente, mas que acabam só reforçando as suas próprias crenças e nunca contestando elas. E como é que a gente cresce? Reafirmando aquilo que a gente já sabe? Não. Justamente o contrário, se expondo com argumentos inteligentes do outro lado para você poder fortificar a sua convicção, inclusive. Então, qual que é o caminho que eu enxergo para você ter opiniões mais bem fundamentadas, mais sólidas e que não desabam ao primeiro argumento contrário? Primeiro, ouvir os dois lados. Então, por exemplo, você é a favor ou contra o porte de armas? Bom, isso depende, porque eu entendo que a pessoa que é a favor por motivos A, B, C, D, E. Então ela tem a fundamentação. A pessoa que é contra pelos motivos A, B, C, D e E. E você confronta, e nesse confronto você sai com a sua opinião, que dificilmente vai ser uma opinião
100%. Você sempre tem que ter a abertura de poder rever seus conceitos, senão você vai ficar sendo uma pessoa muito fechada dentro da sua própria bolha. Então, claro que há outras coisas, como questões, princípios que você carrega, crenças, questões espirituais, religiosas, que as pessoas realmente estão muito convictas, têm uma fé cega ou não está disposta a discutir sobre isso. Por isso que eu falo, né, política, futebol e religião não se discutem, porque são coisas que mexem muito com o íntimo da pessoa. E tudo bem você ter coisas assim, por exemplo, eu acredito em Deus e não tem nenhum ateu que vá fazer qualquer argumento que vá fazer com que eu deixe de acreditar em Deus. Ótimo, aí é uma questão pessoal. Mas estou falando mais por assuntos corriqueiros do dia a dia, sobre essas polêmicas que existem: aborto, capitalismo, socialismo, livre mercado, estado mínimo, a questão do posse e porte de arma, vacina, enfim. Para qualquer coisa que você for ter uma opinião, use esse método. Em vez de ficar só se fechando em relação à sua própria convicção e aí concordando com as pessoas e circulando nesse próprio mundo, entenda pelo menos 5 argumentos fortes de uma pessoa que tem um pensamento diferente, do que você a respeito desse assunto. Por quê? Isso pode, dos dois jeitos você vai sair ganhando. Primeiro, ou você vai rever a sua opinião e vai estar mais bem fundamentado, ou você, mesmo diante desses argumentos fortes do outro lado, você reforça a sua própria convicção a respeito da opinião que você tem em relação àquele assunto. Em relação à parte, por exemplo, agora do assalto a Criciúma, que tem gente que fala, nossa, isso daí aconteceu justamente porque estão liberando as armas. Daí tem gente que fala, não, se tivessem liberado as armas, eles teriam como se defender. Então, em vez de você ter essa opinião, principalmente, e eu não manifesto as minhas opiniões, por quê? Porque eu realmente não tenho certeza delas. Eu estou cada vez mais em dúvida, porque quanto mais eu me aprofundo, mais dúvidas isso gera em mim. E é aquilo que eu falei, muitas vezes você vê uma pessoa de 16, 17 anos cheia de certezas convictas, mas tudo bem, isso aí faz parte do processo de amadurecimento, faz parte da adolescência. Mas o que eu digo aqui é, se você for ser contra a relação da posse e do porte de armas, escute pelo menos aí 3 palestras do Bernet Barbosa, que é um cara que é especialista e advoga em relação ao direito do cidadão de ter realmente essa arma para poder defender a sua família, defender-se contra a tirania do Estado. E se você é muito focado também, não, eu tenho que ter uma arma, que nem aquele amigo que eu mencionei, vá também para o outro lado e comece a entender os argumentos de quem é contra isso daí, para após ter ponderado as duas coisas, você possa realmente ter uma opinião sólida e sensata, porque o que a gente está acontecendo nessa polarização, nessa ideologização das coisas, que as pessoas estão muito fanáticas, então acaba tomando a parte emocional, o pessoal não se fecha, qualquer pessoa que pensa diferente comigo é fascista, é comunista, é um inimigo que deve ser destruído, e não enxergo que seja esse o caminho para a gente conseguir amadurecer. Lembra da dialética de Aristóteles, a gente evolui através da confrontação de ideias opostas, e para que isso ocorra é necessário que haja as duas ideias opostas com liberdade de expressão para que elas possam ser confrontadas e a gente possa evoluir. Então, questões como ideologia de gênero, racismo, cotas, diversidade, ações afirmativas, acho que se todos se preocuparem em buscar argumentos contrários às próprias crenças, todos vamos evoluir e conseguir chegar em mais consenso, menos conflito e elevar o nível do debate e das discussões. Fica então essa reflexão que eu deixo aqui sobre a formação, como é que você forma a sua opinião de uma maneira sólida. Se você gostou, peço que você deixe o seu like, compartilhe para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E se quiser conhecer mais sobre mim e sobre o meu trabalho, acesse paulomachado.com. Deixo também o convite para você se inscrever no meu canal se ainda não é inscrito, que aqui sempre eu vou buscar postar materiais sobre desenvolvimento pessoal, marketing, coisas que estão acontecendo aí, filosofia, reflexões, e espero que você goste, que eu possa agregar valor aí à sua vida, tá bom? Um abraço então e até a próxima.